Seja bem-vindo ao canal Espiritualidade, Mensagens e Orações. Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, uma visão espírita sobre a morte por overdose. No dia 25 de março de 2022, faleceu o talentoso baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins. Ele estava hospedado junto da banda em um hotel de Bogotá, na Colômbia, para uma série de shows na América do Sul. Segundo a polícia colombiana, Taylor Hawkins teria consumido um coquetel de drogas que teria ocasionado a overdose. Com dores no peito, chegou a pedir auxílio à recepção do hotel, mas foi encontrado já sem vida. Mas o que o Espiritismo tem a nos ensinar com relação aos abusos e ao vício? Sabemos que semelhante atrai semelhante. Ou seja, ao desencarnar, o perispírito mantém exatamente as mesmas sensações que experimentou quando encarnado. Encontrará no mundo espiritual espíritos com os mesmos gostos e tendências. Dessa forma, conviverá com esses espíritos, pois há uma sintonia entre eles. Sendo assim, um usuário de drogas ao desencarnar conviverá com outros viciados em drogas, sejam eles desencarnados ou até mesmo encarnados. Isso mesmo, ele aprenderá que apenas no plano material conseguirá de alguma forma atenuar o desejo de sentir a sensação que o uso da droga produz, e dessa forma passará a acompanhar os encarnados viciados para conseguir obter o que deseja. Como se fosse um vampiro, na maioria das vezes agindo em bandos, frequentará locais que os encarnados viciados frequentam, muitas vezes frequentando até mesmo seus lares. Eles aderem às suas vítimas, ligando-se pela mente, e induzem o consumo das drogas. Outras vezes tentam até mesmo assediar e induzir as pessoas que não são viciadas, mas que são fracas de pensamento, para que experimentem algum tipo de droga e dessa forma iniciarem um processo de vício. Dissemos anteriormente que são parecidos com um vampiro porque os vapores das drogas que os encarnados utilizam, ao se volatilizarem, são facilmente detectados pelos espíritos viciados. Então eles sorvem esses vapores e incentivam o encarnado a consumir cada vez mais. O espírito do viciado no plano espiritual perceberá que se encontra em uma situação desesperadora, com náuseas, cheirando mal, sentindo dor, frio, fome, sede e todos os tipos de tormentos que se possa imaginar. Ele não dorme, não desmaia, apenas anda e sente a vontade insaciável de sentir por mais uma vez os efeitos nefastos das drogas. Com o passar do tempo, esse espírito terá duas opções a escolher. A primeira é se arrepender de todos os erros do passado, do desrespeito às leis de Deus e buscar a evolução. Se for sincero nesse arrependimento, receberá a ajuda do alto. A segunda é se revoltar ainda mais e desejar a vingança contra seus adversários. Se essa for sua escolha, ele deverá reencarnar na Terra, mas agora em condições ainda piores que a última reencarnação. Muito provavelmente, voltará com alguma consequência no corpo causada pelo vício praticado em sua existência anterior. Há muitos livros do espírito Luiz Sérgio abordando esse delicado e complexo tema. Ele aprofundou os estudos a esse respeito e descreve com detalhes vários casos de espíritos de viciados em drogas. Sua linguagem direta e objetiva tem muito a nos ensinar a respeito dos tormentos que as drogas causam no perispírito. No livro Os Miosotes Voltam a Florir, o espírito Luiz Sérgio afirma o seguinte: a agulha da fatídica picada permanece irremovível na veia do desencarnado. Outra afirmação importante do espírito Luiz Sérgio, que consta no livro Na Esperança de uma Nova Vida, é a seguinte: o Vale dos Picos é um local sombrio e terrível onde agrupam-se os viciados desencarnados, ainda sem assistência. O vale é comandado por uma entidade perversa de grande poder sobre a mente de viciados encarnados e desencarnados. No livro Consciência, o espírito Luiz Sérgio nos explica o seguinte: a overdose provoca desencarnação e é comparável a uma queda do 16º andar de um edifício. O cordão fluídico que liga o perispírito ao corpo é estraçalhado, portanto, se o corpo físico sofre violência, mais ainda sofre o perispírito.
Ainda neste esclarecedor livro, Luiz Sérgio cita que o viciado encarnado sustenta o vício próprio e de mais ou menos de outros 10 viciados desencarnados. Mas, como mencionamos anteriormente, Deus é benevolente e perdoa sempre. Ao menor sinal de arrependimento sincero, ao primeiro pensamento de oração e súplica a Deus, indicando a vontade de melhorar e evoluir, a ajuda divina ocorrerá, e ela virá através dos bondosos espíritos socorristas. Quem já leu o livro Nosso Lar ou assistiu ao filme sabe do que estou falando. Aliás, falando sobre o Nosso Lar, podemos citar uma importante passagem de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele também fala sobre as terríveis consequências para o espírito viciado em uma próxima reencarnação. André Luiz afirma através dos ensinamentos do mentor Aulus que há terríveis reencarnações de viciados, apresentando quadros de mongolismo, cegueira, hidrocefalia, paralisia, epilepsia, idiotismo e muitos outros, que funcionam como uma forma de provações obrigatórias, mas que são necessários em benefício dessas mentes em equilíbrio, a longo prazo. No livro clássico Memórias de um Suicida, o espírito identificado como Irmão João ensina que a reencarnação punitiva é algumas vezes obrigatória a certos suicidas, pois tem o efeito de um tratamento médico hospitalar. É uma espécie de tratamento que a urgência e a gravidade do delito impõem ao enfermo. Embora seja muito dolorosa aos espíritos sofredores, somente tal providência proporcionará uma recuperação para esses espíritos. Podemos considerar a morte por overdose de drogas como um suicídio? Quando falamos de suicídio, não devemos pensar somente naqueles casos em que a pessoa decide acabar com sua própria vida através de arma de fogo ou envenenamento, enforcamento. Além desses tipos de suicídio, existe aquele que é mais lento e silencioso, o qual chamamos de suicídio indireto. É o que mais mata, pois a pessoa não tem a intenção direta de tirar a própria vida, mas continua fazendo uso em excesso de substâncias e comportamentos que sabe que faz muito mal ao seu corpo. É o caso do uso das drogas. O espírito André Luiz nos ensina através da psicografia de Chico Xavier que poucos são os completistas, ou seja, poucas pessoas desencarnam na idade já programada para tal. Isso acontece justamente por causa dos abusos que antecipam o desencarne previamente programado. A isso chamamos de suicídio indireto. André Luiz sabe muito bem disso por experiência própria. No livro Nosso Lar, ele nos conta seu sofrimento ao desencarnar e ao ser informado que era um suicida indireto. A desencarnação de André Luiz ocorreu por conta de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas, que atingiram e destruíram todo o seu aparelho gástrico. Foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu. Se mais pessoas acreditassem na reencarnação, com certeza menos pessoas passariam por esse tipo de situação, pois saberiam que a vida não se inicia no berço e não termina no túmulo. Aprenderiam que existe uma abençoada lei chamada lei de causa e efeito. Tudo aquilo, mas tudo mesmo que causamos de bom ou de mal, voltará para nós, seja nessa vida ou em uma próxima. Não se esqueça, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Deixamos aqui pensamentos de esperança, otimismo e recuperação para todos os espíritos que partiram nessas condições. E que Jesus nos abençoe a todos.